Esse vídeo é um review desse deck de tarô maravilhoso que tá comigo há mais de 1 ano e meio. E eu já tirei muita carta com ele e eu vim aqui pra falar um pouco sobre esse deck, pra dar minha opinião e mostrar um pouquinho de como ele é por dentro. Eu paguei nele R$140 na Amazon em uma promoção. Ele é importado e dá pra ver que a caixa é dura, a qualidade desse deck é muito boa. Começando pela frente, ele é assim. Eu gosto muito do traço do desenho, dá pra ver que é um traço realmente desenhado, eu gosto muito, as linhas são meio tortinhas. A caixa tem esses detalhes holográficos muito bonitinhos. Ele foi ilustrado pela Megan Lynn Coach, eu não sei falar o nome dela, mas enfim. Essa pessoa aqui vem com as 78 cartas e um livrozinho pra falar um pouco sobre cada carta. Esse aqui são os lados dele. Aqui a gente tem um gatinho, como se estivesse na toquinha. E ao abrir, vai aparecendo um pouquinho desse gatinho. Esse deck é muito lindinho, gente. Ele é um deck maravilhoso. Atrás, ele é assim, desta forma. Abrindo, então, a gente dá de cara com o Gaio de Butter. E esse daqui é o verso da caixinha. A caixinha é bem dura, é um papelão grosso, muito seguro. Eu tenho há 1 ano e meio, já levei pra muitos lugares, ele não tá nem um pouquinho amassado. Só aqui que tá um pouco arranhado, um pouco sujinho. Mas a qualidade da caixa é surrealmente boa. O livrinho, ele é bem fininho e pequenininho, como tá aqui. Eu acho um livrinho bem simples. Se você tá começando, eu não recomendo esse tarô. Porém, como tudo na arte de oráculos, na arte da cartomancia, vai depender muito da intuição. Se você vê esse tarô e você sentir uma conexão com ele, talvez ele seja pra você sim, mesmo você sendo iniciante. Então fica um pouco no vídeo, vê as cartas e depois pense um pouco sobre isso. Mas esse livro, eu achei um livro muito simples. Aqui não estão todos os significados que deveriam estar, mas ele traz uns pensamentos legais sobre cada carta. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês dentro dele, de um jeito bem breve, pra gente ir pro mais esperado. Ao abrir o livro, a gente tem algumas tiragens basiquinhas. Ele tá todo em inglês, verdade, eu esqueci de falar esse detalhe. Não é tão básico o inglês aqui, eu já tive que pesquisar o significado de bastante palavra, mesmo eu sabendo um pouco. E aqui tem algumas tiragens, não são muitas, são umas tiragens bem básicas, mas eu ainda não fiz todas. Aqui fala um pouquinho sobre o tarô, e aqui começa com os arcanos maiores. Em uma página, em preto e branco, a gente tem cada arcano. E aqui ele traz um pouquinho do significado da carta, no normal, e o significado da carta ao contrário, né? A carta reversa. No caso, eu não tiro carta reversa. E eu acho aqui que não tem todos os significados que a carta do louco remete. Mas dá pra ter um norte, porém não acho completo esse livro. Nos arcanos menores, já é assim, é um pouquinho menor os significados. E aqui tem de todos mais, e enfim. Esse é o livrinho. Vamos então pro tarô. Como eu já mostrei, aqui o fundo da caixa é igual o da tampa. E esse aqui é o tarô. Por trás ele é assim, ele é um pouco plastificado, porém nem tanto. E essa daqui é a carta. Ele não é uma carta que dá pra dobrar muito. E nas laterais, ele vai desgastando, ó. Aqui dá pra ver que tá até um pouco amassadinho. Eu não achei as cartas tão resistentes, porém elas também não são de uma qualidade ruim.
Mas esse é um tarô que não vai durar tanto tempo na sua mão se você usar ele muito, com muita frequência. Porque eu achei que ele vai, com o tempo, desgastando bastante dos lados. E ele não é uma carta que dá pra você ficar dobrando também, porque ela vai marcar assim como tá aqui. Eu separei as cartas em ordem certinhas e eu vou mostrar pra vocês uma por uma e vou tentar explicar o porquê que, na minha opinião, não é um tarô recomendado muito se você tá começando ou se você gosta do tradicional. Começando pelos arcanos maiores, eu não vou falar muito, eu vou passar as cartas o mais rápido que eu conseguir. Essa é a carta 0 do louco. E aqui traz umas simbologias um pouquinho diferentes do tarô normal, né? Esse tarô dos gatos. Aqui, o gatinho usando acessório, ele tá sendo forçado a usar um acessório. E isso traz algumas outras simbologias que geralmente a gente não vê no tarô de Waite, sabe? Por isso que as rosas traz o símbolo de lealdade. E por assim vai. Esse aqui é o mago. Essa carta aqui eu acho muito boa, eu gosto muito dela. A sacerdotisa. A imperatriz. Olha que gracinha. O imperador. O hierofante. Os amantes. Os enamorados, né? O carro. A força. O eremita. Um gatinho se escondendo. A roda da fortuna. A justiça. Claro, é um gatinho mordendo a mão. O enforcado. Dá pra ver que não tem muitas simbologias do tradicional. A morte. É um aspirador em pó. O gatinho fugindo. E aqui o sol, pra trazer aquele símbolo de renascimento. A temperança. O diabo, que é um goldenzinho, gente. O diabo é um cachorro. Isso aqui é muito legal desse deck. A torre. A estrela. A lua, com a lagostinha aqui. O sol. Eu acho essa carta maravilhosa. O julgamento, trazendo aí um pouquinho dos egípcios. E por fim, o mundo, que é uma gatinha gravidinha. Agora no naipe de paus. Aqui nós temos o 1 de paus. Eu acho essa carta muito bonitinha. O naipe de paus é o naipe que eu mais tenho conexão, sem dúvidas. Meu elemento é o fogo. Então, geralmente, as cartas de paus sempre me representam muito. Esse aqui, o 2 de paus. Aqui a gente já começa a perceber que não tem escrito o significado, o naipe, né, no caso de cada carta, apenas o número. E tem algumas cartas que é bem difícil mesmo de você olhar pra elas e saber de qual naipe é. Tipo, esse é o 2 de paus e esse é o 3 de paus. No caso, muitas das vezes no começo, pra tirar os arcanos menores, eu tinha que ficar com o livrinho do lado, vendo toda vez que saiu uma carta, porque eu não conseguia identificar de que naipe era nesse tarô, que não fica muito subentendido. No caso, esse aqui é o 2 de paus, o 3 de paus, esse 4 de paus, que eu gosto muito dessa carta também, 5 de paus, 6 de paus, outra carta que não dá pra entender tanto, o 7 de paus, o 8 de paus, o
o 9, o 10. Essa carta aqui também eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar que ela é do naipe de paus. Eu sempre acho que é do de ouros ou até do swords, eu já pensei que era, mas enfim. 10 de paus. Pajem de paus. Cavaleiro de paus. Eu coloquei errada a ordem. A rainha de paus, ai que bonitinha. E o rei de paus. Calanguinho. Agora pro copas. 1 de copas. 2 de copas. 3 de copas. 4 de copas. 5 de copas. O 6. O 7. O 8. O 9. O 10. Pajem de copas. Não dá pra entender muito dos significados da carta da corte, não dá muito pra pegar a personalidade deles por essas cartas. Isso também é algo que me incomoda um pouquinho. Não me incomoda mais tanto, porque eu já me acostumei, eu já me conectei um pouco com esse deck. Mas foi bem difícil no começo. Cavaleiro de copas. A rainha de copas. Mais uma gatinha dormindo. E o rei de copas. E vamos pro tão temido naipe de sword, né? O naipe de espadas. Começando aqui com 1 de espadas, um gatinho cortando a unha. O 2 de espadas, eu amo essa carta, eu acho incrível os desenhos. O 3 de espadas. O 4. 5. O 6. 7. O 8. O 9. E o 10. Pajem de espadas. O cavaleiro de espadas. A rainha de espadas, a primeira rainha que não tá dormindo, podemos ver, mas tá quase. E o rei de espadas. Por fim, a gente tem aí o naipe de pentáculos, né? O naipe de ouro. 1 de ouro. Geralmente representado pelas raçõezinhas. 2 de ouro. 3 de ouros. 4 de ouros. 5 de ouros. 6 de ouros. 7. 8. 9. 10. Pajem de ouros, um siamezinho. Um cavaleiro de ouros. Uma rainha de ouros, toda curiosa. E o rei de ouros para finalizar. Então, esse aqui foi o nosso Cat Tarot.
Eu, sinceramente, gosto muito desse deck, eu tenho muito apreço. Ele era um dos que eu mais queria ter na minha coleção há muito tempo. E ano passado eu tive a oportunidade de comprar ele. Como eu disse antes, eu paguei R$140 na Amazon. Eu não me arrependo, porém eu me conectei menos do que eu esperava. Mas como eu disse, isso é algo que é pessoal meu. A espiritualidade é enorme. Talvez esse seja o seu deck, às vezes ele não seja. Eu comprei mais por coleção mesmo. Não é um que eu vou usar tanto para tiragem. Mas, enfim, é um deck muito bonito. As cartas são resistentes, por mais que elas possuem algum defeitinho. E eu recomendo muito pra quem quer ter, pra quem gostou muito dessa temática de tarô. Eu gosto muito de tarôs que envolvem animais. Esse aqui, com certeza, é um deles. É um dos meus preferidos. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Esse é o meu primeiro vídeo. Se por acaso alcançou alguém, se você puder deixar o joinha, muito obrigada. E eu vou trazer mais vídeos como esse em breve, porque eu tô a cada dia aumentando a minha coleção. Se caso alguém tiver interesse em fazer uma consulta de tarô comigo, podem comentar que eu vou responder com o link de como entrar em contato comigo para uma consulta. Muito obrigada, gente!